Todos bem-vindos, meus irmãos. Ficamos todos na paz de Deus. Servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas, capítulo 16, versículo 13. E eis que, chegando-se a ele, um disse-lhe: Ó mestre, que obras boas devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? E Jesus lhe disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. O que ainda me falta? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque ainda tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Observação feita na figura em camelo. Essa figura audaciosa pode parecer um pouco forçada, porque lhe deram esta última acepção. É provável que no pensamento de Jesus estivesse a primeira, ou não se percebe a relação entre um camelo e a agulha, o que é que, em hebreu, a mesma palavra se emprega para designar cabo e camelo. A tradução com a primeira acepção seria, pelo menos, mais natural. Então lhe disse um homem da plebe: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo da herança. Porém, Jesus lhes respondeu: Homem, quem me constitui a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: Guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhes propôs esta parábola, dizendo: O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos. E ele revolvia dentro de si esse pensamento, dizendo: Que farei? Que não tenho onde recolher meus frutos? E disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come e bebe, regala-te. Mas Deus disse a esse homem: Nécio, essa noite te virão mandar a tua alma, e as coisas que tu juntaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. E com esse ensinamento, vamos todos entrar em comunhão com Deus e a espiritualidade, para que possamos aproveitar o máximo dos ensinamentos de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como em qualquer lugar. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles para quem nós devemos e faltamos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E assim seja. Hoje a palestra vai ser proferida pelo nosso irmão Júlio de Torres, do Centro Espírita Caminho da Luz de Torres. A palavra é tua, meu irmão. Muito obrigado. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Bom, casa nova. Pela primeira vez, então, estou conhecendo esse novo espaço, né? Aqui é sociedade ou é centro espírita Francisco Cândido Xavier, né?
nosso querido Chico. Então, sempre uma alegria muito grande compartilhar com vocês esses minutinhos para refletirmos um pouco mais a respeito dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus sobre a luz da doutrina espírita, que veio com a missão de resgatar a pureza doutrinária dos ensinamentos do nosso querido Mestre, né? Que nada mais nada menos veio nos revelar, né, a lei de Deus, né, e aprofundar ainda mais esses conhecimentos, porque a humanidade caminhou desde a vinda do Cristo para cá, então já era momento de novas revelações, que vêm nos favorecer no sentido de compreender melhor o que o Cristo estava nos dizendo. Então, para a noite de hoje, e aí eu sempre gosto de lembrar aos irmãos e irmãs que a escolha do tema sempre é algo que toca em quem vai preparar, né? Eu acredito. É raras vezes que a gente pega um tema assim e não está falando muito do momento da gente, né? Posso dizer assim, te convidam na última hora, tu sai correndo com uma ideia, uma palestra já meio pronta, e ainda assim, tudo que está no Evangelho é para nós. Mas digamos que hoje, como todas as vezes no meu trabalho praticamente, eu estou falando daquilo que esse período da minha vida me pede. E eu vou compartilhar com vocês. Então, eu vou pensar em Jesus como o nosso mestre que acalma as tempestades. Já lembro um trecho do Evangelho, né, onde ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então já é aquela coisa gostosa que ao longo do estudo da doutrina e das experiências da vida, que vão branqueando os nossos cabelos, a gente vai reconhecendo o quanto Jesus realmente nos fortaleceu para atravessarmos os desafios da vida. E tem um trecho de Marcos, capítulo 4, eu peguei aqui do versículo 35 a 41, eu vou citar algumas frases desses versículos para nortear a nossa reflexão, onde Marcos está narrando ali, né, aquela passagem de Jesus que vai atravessar o lago. Então, ele convida alguns dos apóstolos que estão ali para entrar no barco e atravessar o lago, né? E era uma época, assim, era comum até as tempestades naquele lago, naquele período do ano. Mas, como nos lembra os espíritos amigos, né, que trabalham conosco, né, através dessa atividade no bem, em nome de Jesus, eles nos lembram que a superioridade de um espírito iluminado faz que seu pedido seja atendido pelo espírito inferior como se fosse uma ordem irresistível. Agora, vocês imaginem Jesus nos fazendo pedido. Não tem como negar, né? Então, ele pede para entrar no barco e atravessar o lago. E eles, irresistivelmente, já sobem no barco e eles começam a atravessar. E no meio da travessia, então, começa uma tempestade. Então, já no versículo 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Então, que outro lado? O outro lado do mar. O que é o mar, então, nessa passagem de Jesus, né? Representa a nossa travessia no mundo físico. Diz que nós viemos da água e do espírito, né? Então, a água como representante das nossas experiências físicas. Olha o que o passar dos anos foi nos possibilitando reler esse ensinamento
e ter uma outra visão do que Jesus estava querendo nos dizer. Tem uma coisa muito prática, concreta da época, mas tem aquele sentido dessa experiência que ela é atemporal, porque ela fala dos aspectos da alma, do espírito. Então, neste sentido, a travessia para a outra margem é a experiência encarnatória, onde nós saímos lá do nosso mundo seguro e vamos penetrar no mundo agitado, um mundo diferente do nosso, né? Abrindo um parênteses, né? Até hoje eles estão descobrindo espécies diferentes de vida nos oceanos, né? Há muita vida lá no oceano que a gente desconhece ainda. Então, esse mundo para nós é desconhecido. Lembro até quando a gente tem crianças e quer desenvolver uma saúde psíquica para essas crianças, não só física, mas psíquica, é muito bom colocar na natação desde pequeno, porque ela vai aprender a adentrar num mundo novo, desenvolvendo assim melhor essa capacidade de lidar com o diferente. Então, nessa proposta do Cristo, ele nos convida a cruzarmos o mar das experiências do mundo físico, onde as agitações, o desconhecido, os medos e todas aquelas armadilhas que existem nesse mundo, nós, de uma forma ou de outra, vamos experienciar. Então, ele vai lá dizendo: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Então, vejam bem, nessa travessia das experiências do mundo físico, nós temos duas possibilidades. Escolhermos fazer a travessia no barco com Jesus, ou pegar um outro barquinho sem ele. E é interessante que outros barquinhos, parece que a capacidade desses barcos para lidar com a agitação desse mar, das experiências físicas, parecem mais vulneráveis. E ele continua: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então, nós podemos entender que o barco que vai nos ajudar a atravessar esse oceano de experiências é o nosso corpo. Então, as agitações do mundo vão enchendo este barco. E aí nós podemos aqui pensar que o que está dentro de nós, ameaçando a nossa estabilidade, a nossa travessia, são as nossas fragilidades, as nossas paixões, as nossas ilusões com relação ao mundo físico. Então, está lá o nosso corpo, com ondas cada vez maiores, ameaçando o sucesso da nossa travessia. E continua, então, Marcos. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Esse estar na polpa, né? Lembra o Haroldo Dutra Dias, a polpa como a parte de trás do barco. Então, nós até entramos hoje, na condição que nos encontramos, nós conhecemos o Evangelho. Nós lemos o Evangelho. A gente conhece algumas frases, até não lê o Evangelho, mas conhece frases de Jesus. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, né? Amai os vossos inimigos. Perdoai para que Deus os perdoe. A gente tem N frases que são norteadoras para que a gente possa
fazer as melhores escolhas das experiências da vida. Então, a gente conhece o Evangelho, mas de repente não está usando ele. Então, nessa passagem, é o nosso corpo, o nosso barco, com Jesus dormindo lá ali atrás, na polpa, em cima de uma almofada. Ora, nós temos que ler essa passagem, como todas do Evangelho, no sentido espiritual da mensagem. Porque é inconcebível, conhecendo como nós conhecemos a obra de Jesus, que ele, no momento de dificuldades, estaria dormindo numa almofadinha, deixando a tempestade encher o barco da água, ameaçando que ele afundasse. Então, aqui é necessário nós sairmos da letra e irmos ao espírito desta mensagem, onde Jesus, então, está lá, numa almofada, parece tão preguiçoso esse Jesus, né? Dormindo e aí a tempestade batendo, né? Bom, claro que não. Então, nós já estamos aqui na leitura atemporal desta passagem do Evangelho, que vem norteando a humanidade desde o surgimento do Cristo e que vai continuar nos norteando ao longo da nossa existência. Porque Jesus veio nos revelar a verdade divina. E a verdade divina, ela é aquela que é eterna, é imutável, né? Então, vamos lá. Então, ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertam-no, dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? Então, no momento da dificuldade, quando nós estamos sofrendo os embates difíceis da vida, aí nós lembramos que existe Jesus, né? A gente quer acordar ele. Quer acordar Jesus para que ele faça alguma coisa. Esquecendo até que quem criou aquele mar turbulento fomos nós mesmos. Porque todas as experiências difíceis que nós atravessamos na vida, elas são efeito das escolhas que a gente fez no passado. Então, estamos no mar turbulento, né? Ora nas experiências bem pessoais, individuais, ora no nível coletivo. Porque nós precisamos pensar o Evangelho nesses dois aspectos. No que cabe ao indivíduo e o que cabe ao coletivo, em relação à proposta de Jesus. Um exemplo prático é essa experiência que a humanidade está vivendo. Nós estamos atravessando um período de pandemia que não é um problema exclusivo de Araranguá ou de Torres, mas é de toda a humanidade, né? Aqui na Terra está todo mundo submetido a essa duríssima provação. E não é só contrair ou não o vírus, mas é os reflexos que essa experiência trouxe para toda uma sociedade. O fato de nós ficarmos isolados, nós não podermos, nós deixamos de sair para fazer compras para nos aliviar, reuniões sociais para agitar um pouquinho, descontrair um pouco, desopilar, né? Essa semana eu fui jogar um futebol com os amigos. Aí estava dizendo para eles, 3 anos sem jogar futebol. Porque antes da pandemia já atravessamos, eu e minha esposa, outros desafios, né? E que quando a gente estava assim meio que ganhando alta, né, do desafio que nós estávamos atravessando, foi em fevereiro. Em março começou a pandemia. A gente vai embora. E ao longo do tempo nós vamos percebendo que ela vai mexendo muito com as nossas questões. Sem os ruídos da vida física,
a gente foi preciso ficar mais consigo mesmo e com os nossos familiares. E o quanto isso foi desafiador. Tem pessoas que agradeceram muito esse período, porque resgataram coisas maravilhosas em suas relações que estavam perdidas. Mas tem outros que não suportaram a realidade e têm que se olhar. Então, nós estamos vendo aí que depois da onda da pandemia do vírus, nós temos agora um desafio para as questões psicológicas das feridas que ficaram em função dessa experiência. É por acaso? Não, porque não existe. Para que estamos passando por essa experiência? Porque não há dúvida nenhuma que todas elas têm a sua função transformadora. Então, aqui está atendendo essa experiência na minha formação, no meu desenvolvimento espiritual. Qual é o chamamento? Aonde eu preciso trabalhar para me fortalecer? O que preciso modificar? Aí a gente volta para o barco. Se o Jesus está acordado no nosso barco, fica mais fácil de fazer isso. Vou até dizer de uma outra forma. O Chico, uma vez, disse assim, Deus me livre de me conhecer sem o Evangelho. O Chico, né? Agora sobra para nós, então. Né? Deus me livre. Quando um paciente meu diz assim, eu vou muito lá na minha igreja, graças a Deus. Porque é difícil se conhecer, né? Mas é preciso. Porque se nós não entendermos o que nós precisamos trabalhar em nós, nós continuaremos nos adoecendo e fazendo a nossa sociedade doente. Então, o trabalho veio. O trabalho de uma família mais saudável. O que é a família? É a célula-mãe de uma sociedade. Forma-se uma família e a célula-mãe, né, quando vai formar um corpo, fecundou lá o espermatozoide e o óvulo, nós temos a célula-mãe. Ela começa a se dividir para formar o corpo do bebê. A célula-mãe da sociedade é a família. Então, ficar em casa, olhar para dentro de si, buscar suas transformações é poder trazer mais saúde para a sua experiência individual e para a sua experiência familiar. E isso se multiplicar na sociedade, para que não venhamos repetir essas experiências amanhã. Porque não é a primeira vez que tem uma pandemia aqui na Terra, né? E como dizem os nossos amigos, não será a última. Então, que nós possamos estar nos renovando, nos fortalecendo e criando espíritos mais afinizados com a proposta amorosa do nosso Mestre Jesus. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, quando você acorda Jesus no seu barco, olha o encontro com o divino, dentro de nós. Porque nessa passagem, o mar está representando a experiência carnal e o barco está representando o aparelho físico que nós nos utilizamos para atravessar esse mar, das experiências do mundo físico. E é dentro de nós que precisamos construir o reino de Deus. Jesus veio naquele diálogo, quando Jesus aparece, né? Já com logo seus 30 anos, ele aparece, ele é interpelado na frente de uma
uma sinagoga, né? E ele vai travar um diálogo com o cara. Quem és tu? Ele diz, eu sou o enviado do Senhor, falou do reino dele. Um reino? Tu? Né? E começa a travar um diálogo. E aí Jesus vai dizer, né, que ali é a mensagem não compreendida. Jesus vai falar do reino que nós temos que construir dentro dos nossos corações, nos corações dos homens. Então, nós precisamos estar atentos que o trabalho do Evangelho é muito dentro de nós. Porque nós somos ótimos em corrigir os outros, né? Eu me lembro aqueles cultos do lar, que da família começa a fazer o culto do lar, tá conhecendo a doutrina, né? E o pai aproveita o Evangelho para dar puxão de orelha nos filhos no culto do lar, né? Aí faz um culto, 2, 3, no quarto os filhos não querem mais ir. Porque o pai fica lá usando o Evangelho para dar puxão de orelha, né? E não é. A verdade é compreendermos, refletirmos, trazer as nossas inquietações naquele momento e sob a luz do Evangelho, ou seja, guiados pelas orientações amorosas de Jesus, nós possamos resolver as nossas questões, fazendo as transformações em nós que nos são necessárias, do qual nós nos comprometemos antes de reencarnarmos. A gente não vem a passeio. Eu até posso dizer para vocês que eu pedi para ir para todas. E por misericórdia divina ele deixou. Mas não é para pegar só praia, não. É para, né? Então vamos ter que fazer esse movimento de aplicar o nosso tempo na prática do bem. Construir esse reino de Deus nos nossos corações. Manter Jesus desperto na nossa embarcação das experiências encarnatórias. Deixar a mensagem de Jesus viva na nossa mente, nos nossos corações, para que a nossa vontade supere as tentações que nós estamos submetidos em função ainda das nossas imperfeições. Então, viver tentações na vida, todo mundo aqui já viveu e vai viver outras. Para não ceder a elas, tem que estar estruturando dentro de si essa relação com Jesus, essa relação com o divino, essa relação com a proposta do amor. Então, reforma íntima e ação no bem são práticas fundamentais para quem almeja a felicidade, a transformação desse mundo num mundo de regeneração agora, né, que nós estamos numa transição tão intensa, ela já começou há décadas atrás, e agora está se intensificando. Então, é mais difícil agora. Aquelas provas de final de ano na escola são bem mais complicadas do que aquela primeira lá no primeiro mês de aula, né? O professor dá um mês de aula e disse, vou fazer uma provinha nessa matéria. Um mês de aula. Agora, vocês imaginam pegar aquela prova com toda a matéria do ano. Quando vai chegando no final, para que possamos subir a série seguinte, as provas bem intensas. Mas quem está nesse bar, com Jesus desperto, acalmando essas ondas e esses ventos que nos ameaçam, que são as tentações da vida, nós vamos todos, com certeza, vencer essas experiências e contribuir na construção desse mundo mais feliz. Então, e disse-lhe, aqui, quando nós lemos aquela parte, cala-te, silencia, o Haroldo, na tradução que ele faz do Evangelho, é muito interessante o Evangelho com a tradução do Haroldo Dutra Dias, ele vai falar que a palavra usada naquela tradução fala de amordaçar.
como se fosse uma focinheira, nos guiar, silenciar a força e nos guiar. Então, nós sentirmos que temos fragilidade é importante. Lembro aqui do mito do Minotauro, né? Minotauro é uma história longa, mas para encurtar, o rei Minos fez um labirinto porque tinha nascido um determinado filho lá, que era metade homem, corpo de homem, cabeça de touro. E a esposa dele, as pessoas eram encantadas pelo bicho, só que, por esse ser, por esse monstro. Só que ele começou a ficar perigoso. Perdeu o controle. Então, ele pede para Dédalo construir um labirinto. Uns chamaram ele de artesão, outros já de arquiteto, né? Então, o Dédalo vai construir um labirinto e lá dentro vai morar o Minotauro. Ele não consegue encontrar saída desse labirinto que o Dédalo construiu. E havia uma festividade em que, naquela data, 7 jovens homens e 7 jovens mulheres virgens tinham que ser homens e mulheres virgens. Tinham que entrar no labirinto. Ora, era uma festividade em que os jovens entraram, não encontravam saída também, logo era encontrado pelo Minotauro, que acabava devorando esses jovens. E uma certa vez, o rei de Atenas, o Teseu, ele resolveu ir até lá e se colocar, né, à disposição entre os jovens homens para entrar no labirinto. Foi um voluntário, não foi escolhido, ele se escolheu, ele se candidatou. E aí, quando ele chega lá, a filha do rei Minos se encanta por ele. Então, o que ela faz? Ela, puxa, eu não quero que ele morra, ela se apaixona por ele. E ela vai procurar o Dédalo e vai dizer como é que ele faz para sair desse labirinto. E ele era um guerreiro, era muito corajoso, então ele queria enfrentar o Minotauro para parar esse sacrifício dos jovens, né? E aí ele então, ela fala com o Dédalo e o Dédalo diz assim, olha, você dá um rolo de fio para ele, ele entra no labirinto e vai desenrolando o fio. Quando ele precisa sair, basta ele vir enrolando que ele vai encontrar a saída. E ela foi lá e entregou esse rolo de fio para ele, e ele entra no labirinto e mata lá o Minotauro. A gente para, o que isso tudo quer dizer nesse mito, né? Que o mito fala muito das questões da humanidade, né? Os jovens sacrificados são aqueles medos interiores que nós carregamos e queremos esconder embaixo do tapete. São os desafios que a vida nos chama e nós temos medo de enfrentar. Então, a gente vai sacrificando, né? Aquele potencial da juventude, da luta, da transformação, a gente vai freando e evitando o máximo possível as experiências difíceis da vida, criando conflitos psicológicos dentro de nós. O fio traz daí a origem do termo confiança. Confio. Você é a fé que te leva ao enfrentamento das adversidades. Aqui é Jesus acordado no nosso barco. Você tem que atravessar o mar das experiências físicas, a encarnação. Mas com Jesus, acalma-se as ondas, os ventos e vem a bonança. Então, precisamos entender que sofrer faz parte das nossas experiências. A dor é a didática divina. E Jesus, nos guiando e nos orientando, vai nos favorecer, podemos dizer, facilitar e muito esses desafios que nós pedimos.
muitas vezes nas nossas encarnações para atravessar. Porque precisamos adquirir determinados conhecimentos, fazer determinadas transformações. E os espíritos ainda nos falam que a gente evolui muito pouco de uma encarnação para outra. Que é muito comum eu ter a experiência que eu já tive em outras vidas e falir mais uma vez. Agora, se estivermos com Jesus, nós vamos fazer diferente dessa vez. Aprendendo, superando, se transformando. O que é, então, estar com Jesus? Aí no Evangelho diz, em vários trechos do Evangelho, nós vamos ter lá o que é estar com Jesus. Então, para fechar, assim, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Aí Kardec faz um pequeno comentário, em 2 parágrafos. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. A lei é a observância da lei, o jugo. Eu vou observar. Qual é a lei? A lei é de amor. E qual é, então, o dever? Amar e praticar a caridade. Despertar Jesus dentro de nós para atravessarmos o mar das experiências físicas que mexem com as nossas tentações, que expõem as nossas fragilidades. Quando a nossa fragilidade fica exposta pela experiência, claro que a gente se envergonha. Talvez, num primeiro momento, queira até esconder. Mas a vida nos permite a gente enxergar essa fragilidade para que finalmente possamos, conscientes de quem realmente somos, fazermos a verdadeira transformação. Que Jesus nos ampare, então, nesse processo e que possamos manter ele acordado dentro do nosso espírito e nos nossos corações. Que assim seja. Júlio, obrigado pelo ensinamento de hoje. Eu agradeço a oportunidade. Terá outras, tenho certeza. Perdoar não é apenas aliviar a alma. Perdoar é emitir pensamento de paz e tranquilidade. Perdoar é ser capaz de iniciar de um ponto que não terminou, mas que na verdade se renova e se transforma. Perdoar é dar-se a chance de iniciar uma caminhada contínua que nunca cessou. Perdoar é identificar a capacidade de renovar-se e ampliar as possibilidades infinitas, as quais somos privilegiados em recebermos abundantemente. Perdoar é libertar-se. Perdoar é amar, amar-se. Perdoar é troca contínua de recíproca bondade. Perdoar é se perdoar. Ame sem limites. Queridos irmãos, sigamos agora com nossos pensamentos em Deus e Jesus. Daremos sequência agora ao passe.
Vamos seguir sentados, faremos ele aqui mesmo, de forma coletiva. Basta para isso estarmos receptivos, vibrando nosso pensamento em Deus e Jesus. Deus nosso Pai, conceda a nós, todos aqui presentes, os bálsamos salutares para refazimento das nossas forças físicas, psíquicas e espirituais. Conceda-nos conforme nossas necessidades e nosso merecimento, para recebermos teu amor nesse momento, em forma de boas energias, através da espiritualidade amiga responsáveis pelo passo de hoje. Pai nosso de amor, justiça e bondade e misericórdia, que está por toda parte, santificado seja o vosso nome, que possamos honrá-lo através de nossas ações diárias. Venha até nós, Pai, através do teu amparo constante em nossas vidas. Seja feita, Pai, a tua vontade, mas nos dê coragem, paciência, resignação e entendimento para bem passar os nossos dias. Dai-nos o pão de cada dia, não só o pão físico, mas tudo que o Senhor julgar necessário em nossa atual existência. Nos ensine o perdão para que o Senhor nos perdoe. Nos ensine também o amor, o trabalho e a espera. Que possamos vigiar nossos pensamentos e nos lembrarmos do benefício da oração, para então não cairmos nas tentações do caminho e livrai-nos do mal que nós mesmos colocamos em nossa jornada. Pedimos, Pai, que nesse momento as bênçãos aqui trazidas até nós possam chegar a todos que amamos. Chegue também em nossos lares e em nossos locais de trabalho. Que esse bálsamo acalente cada espírito encarnado e desencarnado que esteja precisando dessas boas energias. Gratidão, Pai, por cada oportunidade em nosso caminho. Vamos em paz e tenhamos uma abençoada semana. Assim seja. Assim seja.